Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zufec, esse quadro maravilhoso do Enigma Animal. E hoje eu decidi pegar como tema a castração de gatos, explicar vantagens e desvantagens a respeito da castração, desmentir alguns mitos e também contar um pouco da minha experiência pessoal com a castração dos meus gatos. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeiro vocês precisam entender que castração não é igual a operação, não é igual a laqueadura e muito menos igual a vasectomia, que é feito nos humanos, beleza? Não confundam as coisas, é totalmente diferente. A castração, ela tira completamente os meios reprodutivos dos animais e também afeta eles na questão hormonal, já que ela tira completamente os órgãos reprodutivos. Nos gatos machos, pessoas têm o costume de dizer que vai arrancar as bolinhas deles. Isso é mentira, não se arranca o saco do gato em si. O que é tirado do gato são os testículos, que sim, dão aquele volume ali nas bolas e por isso que dá aquela imagem de redução. Porém é tirado apenas os testículos, e nisso vamos dizer que o órgão acaba murchando naturalmente falando, e acaba diminuindo de tamanho. Nas gatas, é retirado os ovários e às vezes até mesmo o útero completo. Isso depende da escolha individual de cada veterinário. A primeira razão para você castrar o gato é impedir que ele se reproduza, exceto no caso de algumas raças específicas. Os gatos atingem a maturidade sexual muito cedo, a maioria antes de terem 1 ano de idade. Assim, a questão da castração se coloca muito cedo na vida dos tutores. Mas por que razão a reprodução dos gatos é um problema? É simples. Em média, as gatas têm um cio 2 vezes por ano, e a cada gravidez dão à luz entre 2 a 6 gatinhos. Assim, o número de gatos cresce, além dos gatos serem férteis a vida toda dele. A vida toda de um gato ele pode se reproduzir. Assim, o número de gatos aumenta a um ponto que você não vai conseguir dar conta financeiramente, e acaba gerando abandono de gatos, que aumentam cada vez mais nas ruas. E isso gera problema para os próprios gatos, que sofrem com o abandono nas ruas e são maltratados, em contato com doenças, às vezes que são até zoonoses e que sim afetam pessoas, doenças essas que podem passar inclusive para seres humanos. Além também, os gatos eles são um problema às vezes até mesmo para outras espécies ao redor, animais silvestres, no caso é claro daquelas cidades que são um pouco mais afastadas ali para o interior. E pode virar um problema ecológico, isso virou na Austrália ao ponto de cogitarem a eutanásia em massa de vários gatos de rua. Tudo isso pela irresponsabilidade de pessoas que não castram seus gatos, deixam eles terem ali como sair pra rua, né? Não fazem o gato ser doméstico mesmo, como dito, né? Gato doméstico é pra ficar em casa, mas a pessoa deixa o gato ser semi-doméstico. Tudo isso afeta. Ai, perdoe minha voz, tá? Que eu tô um pouco rouca. Outras razões também pra você castrar, vou falar aqui, gente, de razões de saúde, tá bom? A castração reduz muitos problemas nos gatos. Primeiro, que os gatos, quando eles têm cio, e mesmo que você tenha um gato preso, vamos supor, um gato só preso, ou gatos do mesmo sexo biológico presos, você sabe que não tem como eles se reproduzirem, você precisa entender que isso causa estresse nos gatos, então eles vão ficar estressados porque eles estão no seu corpo deles pede, né, por aquilo e eles não vão ter. Então isso acaba gerando estresse no gato, muito estresse. E esse estresse pode fazer muito mal. Na fêmea pode causar inclusive gravidez psicológica, que é um problema que precisa depois de tratamento, você vai gastar no veterinário. A castração reduz os riscos de câncer de mama, que é um problema muito grande para quem tem gatas fêmeas. Também reduz o problema de câncer no útero, que também pode vir, né? Um pouco mais raro, mas pode acontecer. Ou seja, você tem a redução desses problemas. Também reduz a chance da sua gata acabar morrendo durante uma gravidez, que pode acontecer também. Uma complicação na gravidez que leva à morte da sua gata. O gato macho também há muitos benefícios. O primeiro benefício é que o gato macho ele precisa disputar o território com outros gatos, né? Quando ele vai cortejar a fêmea. Para ele cortejar a fêmea primeiro, ele precisa brigar com outros machos. E isso acaba gerando muitos problemas pro seu gato, porque ele volta todo machucado, ele está exposto a várias doenças por conta dessas brigas, né? Esse compartilhamento de fluidos, de saliva, de arranhaduras, de mordeduras,
expõe ele a riscos muito sérios de pegar doenças muito sérias, inclusive zoonoses. São doenças que são contagiosas pra gente também. Além de você não querer ver seu gato machucado, se você gosta dele, né? Outro motivo também pra você castrar o gato macho é que as pessoas têm na cabeça que só a gata fêmea deve ser castrada, né? Porque é ela que vai trazer os filhotes pra sua casa e vai dar consequentemente gastos pra você. Mas o gato macho, ele, em tese, ele tem mais filhos do que a gata fêmea, porque a gata fêmea, ela fica grávida e ela vai ter o período ali da gestação. Nesse período de gestação, ela não vai estar no cio. Já o gato macho, todo mês exato, ele vai ter o cio dele. Toda vez que ele contar uma gata fêmea no cio, ele vai estar se reproduzindo. Ou seja, ele vai aumentar muito mais o número de gatos abandonados. Então o ideal é castrar os machos também. Além também, né, de que a castração reduz a chance de câncer nos testículos, problemas de próstata no gato. Também reduz um pouco dos problemas renais. Tipo, quando o seu gato ele tiver problema renal, vai ser mais fácil de tratar, ele vai ter mais chance de sobreviver sendo um gato castrado do que ele não sendo um gato castrado. Então isso aqui é mais um motivo para você castrar o seu gato. Bom, não existe um momento exato para a castração dos gatos. Fatores como o nível de desenvolvimento individual, a raça do seu gato, são determinantes para escolher a altura ideal para a castração. Assim, os donos devem consultar o seu veterinário para que em conjunto vocês percebam quando o gato está pronto para intervenção cirúrgica, beleza? A regra é, não espere muito tempo. Se sua gata tiver um único encontro com um macho não castrado o suficiente para ter uma ninhada em sua casa em pouco tempo. Então, primeira dica é, seu gato nunca, em tese, deve sair de casa se ele não tá castrado. Porque a chance da sua gata voltar prenha é muito grande. Então nunca deixe seus gatos saírem pra rua. Nunca deixe seu gato sequer sair pra rua, né? Porque eu já disse que você criar seus gatos nesse ambiente semidoméstico vai fazer a expectativa de vida dele cair muito. Porque seu gato tá exposto a muitos riscos lá fora. Entende? É simples, gente. Tipo você ter uma criança na sua casa. Um bebê, praticamente. Uma criança ali de 2, 3 anos. Você vai deixar essa criança sair pra rua? Se você for um pai responsável, não, né? Então, mais ou menos isso. A mentalidade do gato é de uma criança de 2 anos. Então você vai deixar o gato sair pra rua, ele tem chance de morrer atropelado, ele tem chance de ser maltratado, ele tem chance de muitas coisas, de pegar muitas doenças, de ser morto por algum outro animal mais forte. Então, não deixe seu gato sair de casa. É o melhor pro seu gato. E se você não tem como proporcionar para ele enriquecimento ambiental suficiente para ele ficar na sua casa, porque ela é muito, muito pequena, não tenha gatos. Espere você ter uma condição um pouco melhor e aí você pensa em ter gatos. Bicho dá gasto também. Bicho também precisa de uma condição financeira também para você conseguir cuidar dele. Não pegue bicho quando você não tiver com uma condição financeira muito boa. Isso só vai ser estressante para você e pro próprio animal. E se a gata tiver prenha, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Mesmo no início da gravidez, muitos veterinários não fazem o procedimento da castração. Então você vai ter que ter a sua primeira ninhada se sua gata tiver prenha. Beleza? Se a gata ficar prenha, mano, vai ser difícil pra castrar ela, porque ela ainda vai ter que amamentar. Ela vai ter que se recuperar da gravidez e amamentar. Fazer amamentar, porque se ela for castrada antes, ela não vai conseguir dar leite pros filhotes e eles vão, né, acabar perecendo. Ou seja, várias coisas. É muito complicado. E, né, a chance também dessa ninhada começar a se reproduzir, porque no momento que uma fêmea ali entrar na puberdade, dispara, assim, tá ligado? E dispara, e aí os gatos acabam se cruzando entre eles próprios, né? Porque o gato ele não tem essa distinção parental que nós humanos temos. Eles não têm. No momento que não tiver nenhum outro macho ou nenhuma outra fêmea, eles vão se reproduzir entre irmãos. E isso acaba gerando muitos problemas de formação, de má formação. Acaba gerando muitos problemas genéticos nos gatos. Porque o incesto entre os gatos, entre os animais em geral, gera também problemas genéticos. Porque é muito comum que cada família, vamos dizer assim, tenha seus problemas genéticos. Vamos supor, a gata que deu origem a todos esses gatos, ela tem uma predisposição a ter problemas nos rins, ou o gato que cruzou com ela. Enfim, tinha essa predisposição. Isso é passado naturalmente
para os irmãos. Só que no momento que eles cruzarem entre eles e eles tiverem outra ninhada, essa futura ninhada vai vir com esses problemas dos rins muito forte. Então, acontece que vai ser uma ninhada inteira praticamente adoecida. E aí os gastos, eles triplicam assim no veterinário. Existe também a castração precoce. A castração precoce é quando gatos com poucas semanas de vida, entre 8 e 14, são castrados. Dias, no caso, né? Existe muito debate entre os próprios profissionais se a castração precoce ela deveria ou não acontecer. Porque isso poderia causar, né, alguma complicação futura ou durante o procedimento mesmo, pelos gatos serem muito novos. Existe essa questão entre os veterinários. Estudos estão a investigar possíveis consequências negativas da castração precoce. Porém, em locais, é claro, com uma grande colônia de gatos, a castração precoce é aconselhada mesmo, visto que nestes casos a prioridade é impedir que os gatos continuem a se reproduzir. Agora, os gatos domésticos, que no caso é só um gato, ou não tem um número tão grande assim de gatos, e todos os outros já estejam castrados, não tem por que realizar castração precoce. Então você só vai no veterinário, conversa com ele, pergunta, fala da raça do seu gato, se ele for vira-lata, fala que ele é vira-lata. Compartilha os dados do seu gato, mostra o seu gato, enfim. Fala se ele já teve outros problemas de saúde, coisas do tipo, e aí ele vai aconselhar o melhor momento para você castrar seu gato. Como no gato macho é removido apenas os testículos, os cortes eles são menores. Ele faz pequenas incisões para remover os testículos. Dado que os cortes são muito pequenos, não costuma haver necessidade de pontos. Já nas gatas, o procedimento é muito mais complexo. O veterinário tem que fazer uma incisão na barriga, lateralmente, para remover os ovários ou útero. A castração são procedimentos cirúrgicos comuns, mas que a maioria dos veterinários conseguem realizar sem grandes problemas. Mas é importante a gente pontuar que a castração nas fêmeas é muito mais invasiva, muito mais complicada de lidar. Por isso, ela também é mais cara. Até mesmo a recuperação do pós-cirúrgico é muito mais complicado para as fêmeas. Os machos, eles não sentem dor, praticamente, depois da cirurgia. Eles não sentem dor. E eles já conseguem se recuperar mais rápido. Assim que eles se recuperarem do efeito da anestesia, eles já vão estar ativos. A fêmea, ela costuma sentir dor. E mesmo depois de passar os efeitos da anestesia, ela ainda não vai estar 100% recuperada. Ela vai estar bastante baqueada, vamos dizer assim. E você vai ter que ter muitos cuidados em relação aos pontos dela, que ela vai estar muito sensível. Então qualquer coisa pode acabar abrindo os pontos. Também é um momento para você estar observando os seus gatos, observando em como eles estão se recuperando, principalmente a fêmea. Esses cuidados devem ser redobrados com ela. É bom comprar roupinha cirúrgica, coisas assim, para ela, enfim, vai dificultar ela abrir os pontos e, no caso de fêmeas muito ativas, deve-se utilizar o couro. Bom, toda operação, por mais simples que seja, existem os riscos, e é sempre importante a gente falar sobre eles. Os 3 principais riscos da castração são a anestesia primeiro. A anestesia tem sempre algum risco associado. No entanto, antes da operação no veterinário, ele examina o gato para ter certeza de que não há nenhum empecilho para poder se utilizar anestesia. Outra é a hemorragia. Durante a operação, o veterinário faz ligaduras aos vasos sanguíneos dos ovários ou dos testículos. Em teoria, a ligadura pode escorregar sem que o veterinário se perceba, causando uma hemorragia. Apesar deste problema ser muito raro, se deve estar atento ao estado de saúde do gato depois da cirurgia. Se ele mantiver-se muito apático, leve ele para o veterinário. A cicatrização da ferida. Os gatos, como a maior parte dos animais, sentem necessidade de lamber as suas feridas. É por isso que depois da operação, os gatos levam para casa um colar protetor ou, às vezes, uma roupinha cirúrgica. Caso isso não vier já com ele, você pode comprar.
E compre antes, de preferência, para não ter que esperar chegar e coisa assim. Sem o colar, a língua áspera do gato pode remover os pontos, o que implica uma nova visita ao veterinário. Além disso, o gato pode introduzir bactérias na ferida ao se lamber, e assim virar uma infecção. Assim, mantenha o seu gato com a proteção até que os pontos sejam retirados. A castração dos gatos é uma operação feita com anestesia geral. Assim, o felino deve ir em jejum, ou seja, ele não deve comer entre 9 e 12 horas antes da operação. No entanto, ele pode beber água. Não deve castrar a sua gata enquanto ela estiver no cio, pois isso aumenta o risco de hemorragia no pós-operatório. A castração ela implica nas alterações hormonais. Assim é possível que você note alterações no comportamento do gato. Expectativas dos donos, essas alterações podem ser negativas ou positivas. Por exemplo, alguns donos ficam contentes porque o seu gato deixa de subir pelas paredes. Outros donos podem achar que o gato ficou muito desanimado e preguiçoso. Na verdade, a consequência mais comum da castração é diminuir o nível de atividade. No entanto, é importante a gente sublinhar que gatos reagem de formas diferentes à castração, cada um tem o seu jeito. Bom, depois de castrados, os gatos costumam ficar mais calmos e equilibrados. Além disso, eles têm uma esperança média de vida superior aos gatos que não são castrados. Os gatos castrados são geralmente menos agressivos em relação a outros gatos e não marcam tanto o território. Mas lembrando, gatos que são castrados de forma mais tardia, que já tiveram outros cios e coisas do tipo, tendem a manter um pouco do seu comportamento passado, beleza? Por isso, gatos que têm a castração mais tardia, eles tendem a ainda agir da mesma forma. Eles ainda tendem a ter um pouco do seu comportamento passado. Agora, gatos que são castrados mais cedo, eles não têm esse tipo de sintoma porque eles nunca nem tiveram esse hábito. A castração é um dos procedimentos mais comuns. Eles não requerem um internamento prolongado. Assim, se seu gato for operado de manhã, ao fim da tarde já pode buscar ele. Em casa, prepare um local quente e calmo, onde ele possa acordar da anestesia, sem ser perturbado. A maioria dos gatos vão ficar tontos e com pouca coordenação ao acordar da anestesia. Assim, quando chegar em casa, ponha uma manta, um local assim onde não seja muito alto para ele não cair quando acordar. Mas sempre esteja muito atento ao estado de saúde dos gatos. Qualquer complicação vai para o veterinário, não deixe para depois. Mas normalmente os próprios veterinários marcam uma consulta depois de uma semana por aí para poder ver como o gato está. A alimentação também deve mudar. A castração tem impacto nas necessidades calóricas dos gatos. A necessidade de ingestão de calorias diminui 30%. Por isso existe ração para gatos castrados e ração para gatos não castrados. Gatos não castrados precisam comer mais calorias, eles precisam de mais energia. Gatos castrados não necessitam de tantas calorias, muito pelo contrário, isso pode até mesmo causar obesidade nos gatos. Mas não mude a comida de um dia para o outro. Comece a reduzir as porções de comida e vigie o peso dele. Depende muito da região que você está e da clínica veterinária também. No geral, a castração dos machos custa de 150 a 250 e nas fêmeas é de 250 a 400 reais. Mas em algumas regiões existem clínicas que fazem a castração gratuita, através do governo. Vale a pena pesquisar se na sua região ou cidade está disponível a castração gratuita. Muitas vezes, os donos de gatos ficam embaralhados quando lhe falam em castração ou esterilizar o seu gato. Além disso, esses dois tipos de intervenções têm o mesmo tipo de objetivo, impedir que os gatos se reproduzam. Por fim, os dois apresentam os mesmos riscos e custos. A diferença é que a esterilização não influencia na produção hormonal. A esterilização é uma forma eficaz de impedir a reprodução dos gatos, porque ela sela os canais diferentes nos machos e as trompas nas fêmeas. A esterilização ela é muito mais parecida com as operações que são feitas nos humanos, com a laqueadura e com a vasectomia. Só que ela não vai influenciar na produção hormonal do gato. Não vai mudar o comportamento dele, nada disso. Mas nesse caso, o comportamento como a marcação do território nos machos e o cio das fêmeas se mantém. E por isso eu não escolheria esse tipo de cirurgia.
basicamente. Eu não escolheria esse tipo de cirurgia porque eu acredito que os problemas ainda estão ali, só não tem a reprodução mesmo. Bom, agora eu vou falar sobre a minha experiência pessoal com a castração dos meus gatos e as escolhas que eu fiz, beleza? Bom, eu tenho 5 gatos atualmente, mas eu já tive mais gatos ao longo da minha vida. Eu castrei a maioria deles. Eu optei pela castração dos gatos, pelo simples motivo de que você já tem um gato ativo, tipo... Mesmo eu já tendo prendido meus gatos muito cedo, eu já pegava a mania de prender eles dentro de casa, porque na minha rua as pessoas não gostam de gatos e é batata, tá ligado? Eu soltar meu gato, provavelmente ele vai amanhecer morto, porque as pessoas não gostam de gatos aqui na minha rua. Então eu sempre prendi meus gatos, mesmo sem saber exatamente dos riscos que tem em gatos estar na rua. Eu já comecei a prender eles muito cedo, por conta disso, que os meus vizinhos não gostam de gatos. Depois, é claro, que eu vim me informar mais, que eu vim buscar mais informações a respeito, eu vi que foi a melhor escolha mesmo. Tanto para as minhas gatas fêmeas, tanto para os meus gatos machos. Bom, eu quero salientar que eu tenho 2 gatas fêmeas e 2 gatos machos. Eu só tenho um gato macho que eu ainda não castrei ele, porque ele tá muito velho já. Muito, muito velho mesmo, já tá bem debilitado. Mas ele fica preso e tal, então ele não se reproduz. Ele tá preso e ele tá separado dos meus gatos, que são castrados. E esse gato velho que tá muito debilitado, ele não era meu. A gente pegou ele por último, por uma questão assim de precisar mesmo, porque ele tava abandonado, ele tava muito doente, não tinha ninguém pra cuidar dele. Então a gente fez isso, mas ele não era nosso anteriormente. Então eu vou falar primeiro da história da Miette. A Miette é minha gata mais velha, ela tem entre 13 anos por aí. E a minha gata, a gente castrou ela quando ela, acho que com 4 meses a gente já castrou ela. Se eu não tô enganada, foi 4, 6 meses por aí. Então a gente levou a Miette pra castrar. Na época que eu castrei a Miette, não tinha esse programa ainda do governo de castração gratuita. Então a castração da Miette foi paga. A Miette voltou, assim, bem baqueada pra casa. Ela voltou extremamente sonolenta. Mas por ela ser uma gata um pouco mais pacata, a recuperação dela dos pontos não foi tão difícil de lidar. Ela conseguiu se recuperar muito cedo. Ela não precisou de cone, não precisou dessas coisas. E foi bem tranquila. O fechamento dos pontos dela foi bem tranquilo. Até porque ela já era uma gata bem preguiçosa, então ela só dormia praticamente. A Miette sempre foi uma gata muito pacata. Então eu não senti muita mudança no comportamento dela. Além de eu ter castrado ela nem precocemente e nem muito tardiamente. Então, ela não teve tantos hábitos assim que mudaram nela, não. Até porque ela nunca chegou a ter um cio. Eu castrei ela antes dela ter cio. Agora eu vou falar sobre a castração da Mia. A Mia teve uma castração bem complicada. Quando eu peguei a Mia, já tinha castração gratuita pelo governo, então a gente optou por ela. Só que a Mia sempre foi uma gata muito ativa. Diferente da Miette, a Mia era uma gata muito brincalhona. Era uma gata muito agitada. Então, e ela também é uma gata muito sistemática. Ela tem desconfiança de todo mundo. Ela é um pouco complicada de lidar, até porque ela veio da rua e eu não sei o que ela passou na rua, enfim, pra ela ter esse tipo de comportamento. Então, eu levei a Mia pra casa. Quando ela voltou extremamente baqueada da anestesia, ela até vomitou, enfim. E como ela era uma gata um pouco mais ativa, sim, ela tava bastante sonolenta, porém ela também tava muito ativa. E ela já tinha uma mania de querer mexer nos pontos. Ela já chegou mesmo com o efeito da anestesia, assim, aquele efeito já meio passado da anestesia, ela ainda queria mexer nos pontos. Então a Mia foi muito preciso o cone, a gente teve que colocar ela no cone e não teve jeito. E ela ficou brava, ela queria ir pra cima da gente. Ela também tava difícil pra ela comer qualquer coisa, a gente teve que fazer uma carne moída cozida ali que ela gostava muito pra ela conseguir comer. Porque ela não ia comer ração naquele momento, ela não queria. E foi muito difícil lidar com a Mia castrada. Era fato, você tirava um pouquinho o cone dela, ela ia mexer nos pontos. Então a gente teve que manter ela com o cone durante todo o período de recuperação. Só que, o que aconteceu? Chegou o dia de tirar os pontos. E a gente pensou, nossa, o inferno vai acabar. A gente não vai mais precisar ficar em cima da Mia, vigiando o que ela tá fazendo. Porque a Mia era fato, ela inventava de tudo quando ela tava com os pontos, de querer subir nos lugares mais altos. Foi muito chato lidar com a Mia castrada. Então a gente foi e levou ela pra tirar os pontos, e voltou pra casa, a gente tirou o cone dela, que ela tava querendo muito isso, ela não aguentava mais estar de cone.
E a primeira coisa que ela foi fazer, lamber a barriga, mexer na barriga. Só que ela mexeu tanto na barriga dela, que ela começou a machucar a barriga dela. E aí a gente levou ela pro veterinário. Porque mesmo sem os pontos, podia haver alguma chance de causar uma infecção ali, né? Então o veterinário aconselhou a gente colocar ela de cone mais 4, 3 dias, enfim. E foi mais 4, mais 3 dias de pura luta com a Mia. Aí depois que acabou isso, a gente levou ela pro veterinário, tava tudo certo. Tiramos o cone e acabou. O que mudou no comportamento da Mia? Não mudou muita coisa. Por quê? Porque a Mia foi a mesma história da Miette. Ela nunca teve um cio antes. Ela nunca chegou a ter um cio. Ela foi castrada do mesmo período que a Miette foi castrada. Não foi muito precocemente, nem muito tardiamente. Agora sobre os meus 2 gatos machos. Eu vou começar pelo Naruto. O Naruto, a castração dele foi muito de boas. A gente levou ele no veterinário. Quando a gente chegou lá, ele mijou de alegria, né? Quando viu a gente, enfim, acho que ele pensou que a gente nunca mais ia ver ele, nunca mais ia voltar. A gente levou ele pra casa, ele só dormia, então ele tava bem sonolentão, ele dormiu o dia inteiro. Ele também passou um pouquinho mal por conta da anestesia, ele vomitou um pouco também. Só que ele não tava tão enjoado pra comer, ele conseguia comer ração. Também tem os medicamentos também, tá? Que você tem que aplicar durante o pós-operatório, pro gato não sentir tanta dor, coisas do tipo. E é mais aplicado para fêmeas, né? E eu também apliquei esse remédio pra Mia e pra Miette. Cada veterinário vai pedir pra você ter algum cuidado, enfim. Vai do aconselhamento do teu veterinário e segue esse aconselhamento à risca. Só isso que eu falo, porque realmente é muito importante. E a recuperação do Naruto foi muito de boas. Eu lembro que no segundo dia ele já tava bem tranquilo. O Naruto não tinha mania de querer mexer ali. Ele não ficava incisivo nisso, pelo menos. Não tinha uma obsessão dele pelo local que foi operado, que nem a Mia tinha. E minha única preocupação com o Naruto era em relação a Miette e a Mia, que estavam estranhando ele um pouco. E a gente não queria que elas batessem nele, até mesmo porque ele estava recém-operado, né? Bom, depois que ele se recuperou completamente, foi totalmente de boas. O que mudou no Naruto? Acho que só o peso. O Naruto engordou bastante. Mesmo a gente dando ração pra gato castrado e tal, ele teve um aumento de massa bem considerável. E isso acontece mesmo com gatos. Enfim, todos meus gatos, depois de castrar, aumentaram um pouco sua massa. A Mia foi a única que não aumentou muito, mas eu acredito que é por conta do metabolismo dela. O metabolismo da Mia é bem acelerado. Ela nunca engordou muito. A Miette só ficou mais magra depois que ela começou a ficar velha. E o Naruto ainda é bem gordo, né? Ele foi um gato um pouco grande, assim, com a pata bem grande, com o rosto bem marcado. Só que depois que ele castrou, ele engordou bastante. Já o Luffy, que foi o nosso último gato, quer dizer, o Naruto também não teve nenhuma mudança de comportamento, nada do tipo, até porque eu acredito que o Naruto também nunca chegou na puberdade. A gente levou ele muito antes dele alcançar a puberdade. No mesmo período que a Mia e a Miette caçaram. O Luffy é um gato macho bem ativo mesmo. Só que a castração dele também foi muito tranquila, eu diria até mais do que a do Naruto, viu? Foi muito, muito tranquila. Ele voltou e ele já estava recuperado, assim, no segundo dia, todo vapor. Não tinha obsessão pelos pontos, estava tranquilinho. Foi bem de boas a castração do Luffy. Eu nem lembrei que ele estava castrado sequer, pra vocês terem noção de quanto esse gato não deu trabalho. E o Luffy também não engordou tanto. Ele engordou um pouco mais, mas não engordou tanto. Que ele engordou um pouco mais foi até melhor, porque ele tava raquítico, porque ele passava fome na rua. Ele pesava 1 quilo quando a gente pegou ele da rua. E o Luffy, mesma coisa, não mudou tanto o comportamento dele, porque a gente castrou ele um pouco tardiamente do que os outros gatos, porque quando a gente pegou ele da rua ele já tinha 6 meses. Mas eu não senti grandes mudanças não de comportamento dele. Essa foi basicamente o diário da minha castração dos meus gatos. Sobre gato castrado não sair pra rua, isso depende muito. Tem gato que realmente fica muito caseiro depois de castrado. Porém, os meus gatos, eles são muito curiosos. Então, se eu deixo qualquer brecha aqui em casa, eles vão sair. Mas eles também não ficam chorando querendo ir pra rua. Tem isso também. Que o gato não castrado, ele chora pra ir pra rua. Os nossos gatos, eles não choram pra ir pra rua, mas se a gente deixar qualquer brecha, eles estão indo. É mais ou menos isso. E vocês veem que tem um padrão aí. Eu gosto de castrar meus gatos. Justamente nesse período de tempo mesmo, de 4 a 6 meses, é o período que eu mais gosto. Que eu mais prefiro estar fazendo esse procedimento, porque não tem chances do gato entrar no cio antes. E eu não ter que passar por esse estresse com o meu gato. E também não é tão precocemente também, né? Então, um período que eu opto mais por castrar os meus gatos. Eu sempre optei pela castração, e esterilizar meus gatos nunca foi uma opção pra mim. Eu não acho que a esterilização seja muito boa, porque apesar dela ter o mesmo efeito da castração, ela mantém ainda
muitas coisas do gato natural. E é um problema, porque os problemas de saúde ainda estão ali para poder acontecer, ainda vai manter esses comportamentos indesejados, ainda vai manter o gato estressado. E eu nunca tive também essa discussão dentro da minha cabeça sobre não castrar gatos machos e castrar apenas as fêmeas. Eu nunca pensei, nunca nem cogitei isso, até por conta do raciocínio que eu falei lá no começo. Um gato macho engravida muito mais fêmeas do que uma fêmea vai engravidar de macho. Além do mais, também, né, tem os riscos do gato não castrado macho, igual tem da fêmea também. Então não tem motivo do porquê optar um e outro não. Eu sei porque muitas pessoas têm esse machismo, né? O machismo, infelizmente, ele se estende até mesmo para tutores de animais. Tem isso também, infelizmente. Muitos donos, principalmente donos homens, eles têm a mania de se ver no gato. De querer humanizar o gato macho dele. Então eles se colocam naquela situação de, e se eu fosse castrado? Então eles têm dosinha, tipo, de tirar as bolinhas do gato macho, né? Entre aspas, tirar as bolinhas, né? Que eu já falei lá no início que não é bem isso que acontece, mas as pessoas insistem em falar que arrancar o saco do gato, enfim. Esses caras também insistem em falar que o gato vai ficar mais broxado, que ele vai ficar mais afeminado, que ele pode até virar um gato gay, sendo que não tem comprovação nenhuma de que isso acontece, isso não acontece. O gato só não vai ter esses comportamentos indesejados, sabe? Que o gato vai deixar de ser homem, que o gato vai deixar de ser macho. Tem muito cara que tem isso na cabeça, caras que tem merda na cabeça, né? Porque não é possível que você humanize tanto assim um animal. Humanizar os animais ao ponto de você pensar que eles vão ter a mesma mentalidade de merda que você é muito grande. Os gatos nem sequer pensam nisso, ainda mais se eles nunca tiveram essa experiência antes, eles nem sabem o que é. Então eles não vão sentir falta de algo que eles não sabem o que é. Sério, eles não vão. A necessidade de reprodução nos animais, na maioria das vezes, é apenas para reprodução, não para prazer. Ou seja, o gato macho ele não vai estar pensando, nossa, eu não vou mais fazer sexo, nossa, que tristeza. Não, ele não vai ter esse pensamento. Nem a gata fêmea também vai ter, então apenas opte pelo melhor para a saúde dos seus gatos. E a gente vê os benefícios que a castração traz. Então eu considero até um ato de irresponsabilidade mesmo, pessoas que não fazem a castração. É claro, se o seu gato tiver um problema de saúde muito severo, que ele não pode castrar, que é um risco muito grande para ele, é compreensível. Mas se não for o caso, não tem por que você não castrar. Esse vídeo foi mais um bate-papo mesmo. Eu contei um pouco da minha experiência, contei bastante sobre fatos científicos a respeito da castração, desmenti alguns mitos, falei sobre riscos, sobre vantagens e desvantagens. É isso. Então deixa o like nesse vídeo caso você tenha gostado, compartilhe ele, se inscreva no canal pra me ajudar até mesmo. Caso você também queira ver mais vídeos assim, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Qual foi a sua experiência com a castração dos seus gatos? Coloca aqui nos comentários. E também algumas dúvidas que vocês têm. Tem as fontes aqui também na descrição para quem quiser estar visitando. É isto. Tenha um ótimo dia. Beijo, tchau.